no livro Um Convite à Leitura de Paulo Freire, Gadotti nos convida a conhecer um pouco da vida e a obra dos trabalhos feitos e realizados por Paulo Freire. No dia 19 de setembro de 1921, em Recife, nascia Paulo Freire. E foi assim, à sombra das árvores do seu quintal, que Paulo Freire iniciou sua educação, sua alfabetização, antes mesmo de ir à escola, orientado pelos seus pais. A alfabetização de Paulo Freire foi baseada nas suas vivências, suas experiências. Porém, sua adolescência foi marcada pela fome e pela miséria, atrapalhando assim os seus estudos. Paulo relata que na sua aprendizagem em âmbito escolar não conseguia prestar atenção nas aulas, pois sua vida foi marcada por miséria e fome. Daí então, a experiência fez perceber a relação entre classe social e o conhecimento. Neste livro, Moacir Gadotti também nos convida a ver um pouco da experiência de Paulo Freire, que viveu no Nordeste brasileiro, em 1960, onde a maioria dos seus habitantes não sabia ler e escrever. No ano seguinte, o atual presidente João Goulart e o ministro da Educação, Paulo Tarso, convidou Paulo Freire a expandir o seu método. Quer dizer, não ficou só em Angicos, queria que espalhasse por todo o país. Nisso ia ser trabalhado 20.000 círculos de leitura, onde ia auxiliar mais de 2 milhões de habitantes. Contudo, e infelizmente, veio a ditadura. Vendo a impossibilidade do seu método não se expandir, Paulo Freire decide escrever um livro, o qual ele é intitulado de Educação como Prática de Liberdade, em 1967, no qual apresenta formas detalhadas do seu método de alfabetização. Com esse livro lançado, o trabalho de Paulo Freire ficou conhecido não só nacional como internacionalmente. Assim, ele prefere que seja conhecido não como método, e sim como teoria do conhecimento. O método Paulo Freire, que foi desenvolvido para os adultos, também foi direcionado para as crianças, com uma diferença. Ele pede que respeitem mais a parte lúdica das crianças. Aonde também ele deixa bem claro em uma frase, que diz bem assim: criem conhecendo e conheçam criando. Voltando um pouco à década de 50, onde Paulo Freire desenvolveu a sua teoria, ele estudou, analisou algumas cartilhas. Essas cartilhas são as cartilhas tradicionais. Como ele via que aquela metodologia era só de enviar conhecimento, e isso não é do conceito de Paulo Freire, então ele levou algumas cartilhas e foi analisar essas cartilhas, né? Organizou essas cartilhas no Chile e enriqueceu as mesmas na África. Na obra de Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade, Moacir Gadotti destaca o processo de conscientização e de movimento em massa. Também ele deixa bem claro que é um tempo desafiador e transformador, aonde é imprescindível o diálogo crítico, a fala e a convivência. Então, essa obra foi feita, como já foi citado, no exílio, e deixa bem claro essas três etapas, né? Que é necessário um diálogo crítico, a fala e a convivência. Nessa obra também nutre-se o amor, a humildade, esperança, fé e confiança. Nessa obra também, Paulo Freire destaca dois tipos de educação: a educação bancária e a educação problematizadora. A bancária, o professor manda conhecimento, manda assunto e o aluno só faz receber. E a problematizadora é uma educação horizontal, né?
tanto o professor quanto o aluno têm direitos de perguntas e respostas. Nesse mesmo trabalho, Gadotti deixa bem claro que Paulo Freire não é contra a nenhuma metodologia, apenas que se melhore. Assim sendo, ele distingue o professor diretivo, libertador, e o professor diretivo, domesticador. O libertador é aquela questão, como eu já tinha citado alguns minutos antes, que é a educação horizontal. E a domesticador, que é só aquela que manda, 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 e o aluno só faz receber sem indagar nada. É aquele professor mandão e aluno obediente. No governo de Goulart, em 1963, Darcy Ribeiro era ministra da Educação. Então ela pediu a Paulo Freire que assumisse a representação daquele ministério junto à SUDENE. A sua função seria discutir com os técnicos da SUDENE e os técnicos americanos da USAID a aprovação da educação para o Nordeste. Ainda nessa época, Paulo Freire fazia convênios na área educacional com o governo do Rio Grande do Norte. Daí, ele, juntamente com a secretária da Educação daquele estado, ele estudou a possibilidade de implantar o seu método de trabalho. Daí, o seu plano ganhou divulgação nesse período. E foi uma divulgação nacional, né? Que foi por todo o país. Mas o golpe militar interrompeu bruscamente todo o seu processo. Foi na década de 50 e início da década de 60 que Paulo Freire formou e desenvolveu suas ideias. Porém, em junho de 64, ele foi preso pelo seu método de alfabetização. Mas ele diz em seu depoimento que aquilo ali para ele foi uma experiência muito grande e de muito aprendizado. Aí depois de todo esse sofrimento que ele passou, ele optou pelo exílio. Ou seja, ele preferiu mudar para a Bolívia. E foi lá que ele foi acolhido e atuando em alguns cargos na educação. E nesse período do exílio, ele começou a preparar suas obras. E foi uma das mais conhecidas, que foi a Pedagogia do Oprimido e a Educação Prática de Liberdade. Depois de 15 anos exilado, Freire volta para o Brasil definitivamente. Esse retorno reanimou o debate dos problemas educacionais, resultando em movimentos de educação popular e da classe operadora. No livro de Mosse Gadotti, que ele refere-se a Paulo Freire com muito entusiasmo e com convicção de toda a sua metodologia, ele acredita que a conscientização para Paulo Freire é uma prática do seu cotidiano, porque é através da ação transformadora que o indivíduo tem de algo imensurável, pois ele luta pela formação de alfabetizandos, pois a sua luta é para formar cidadãos participativos e cidadãos críticos que realmente possam ter a total noção do seu ideal como cidadão participativo. Perguntar para Paulo Freire é uma construção e a sua própria essência do ato de conhecer. Diante dessa reflexão, ele realizou mais uma obra, que é a Pedagogia do Oprimido. Porque para ele, o educador precisa ser impaciente e pacientemente impaciente, para saber distinguir o ideal do possível, porque o acreditar para ele era todo o seu possível. Uma de suas grandes obras é a Pedagogia do Oprimido, pois ele é contra o autoritarismo da burguesia e ele propõe as classes trabalhadoras e as classes populares, o grito, a fala, o seu poder questionador. Pois ele também é um grande defensor de Marx, que sabemos que Marx realmente era totalmente contra a burguesia e era a favor das classes trabalhadoras e do proletariado. Ele defende também radicalmente a escola popular, igualitária, pois era uma das suas brigas vitais.
na Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte, na Assembleia Constituinte de 18 de maio de 1987, a sua total prioridade foi buscar a transformação através da consciência crítica, pois uma escola pública igualitária, uma escola boa, só tende a formar cidadãos críticos participativos. Um dos grandes amigos de Paulo Freire foi Freinet, que também refere-se ao papel da imaginação e do desenvolvimento da criança. Pois Vygotsky, sendo também interacionista, ele reconhece que em todos os discursos humanos, o indivíduo muda e desenvolve o discurso interno com a sua idade e a sua experiência. Por isso, nós, professores, temos que quebrar os paradigmas das crianças, tendo o egocentrismo como seu papel primordial. Então, nós, professores, temos o grande papel de educar essa criança e mostrá-lo uma nova leitura de vida. Porque o que Paulo Freire quer? A sua prioridade e o seu papel primordial diante dessa revolução, diante do problema que ele teve com os ditadores, né, que precisou ser exilado, o seu questionamento e a sua principal ideia é que tenhamos uma pedagogia que auxilie as pessoas na criação de uma nova sociedade. Devemos também ser gratos a ele e também ficarmos felizes, pois em Estocolmo foi criada várias celebridades e uma delas está Paulo Freire, pois ele é dito como um criador de uma pedagogia a serviço dos oprimidos. Uma pedagogia que realmente auxiliará as pessoas a serem participativos, a serem criativos. Concepção da escola, ensino e aprendizagem segundo Moacir Gadotti. Para Gadotti, educar para viver harmoniosamente no cosmos é educar para um outro mundo possível. A sociedade civil não pode assistir, tem que ser protagonista deste outro mundo possível, fazendo cobranças para que a esperança se torne realidade. Segundo Gadotti, a educação básica é como um lugar de produção da liberdade, da criação do destino de cada um. Por isso, não cuidar da escola básica é não cuidar da nação. Para ele, o professor deve caminhar lado a lado com a transformação da sociedade, ser uma presença atuante, participante e dirigente, que organiza, concretiza a ideologia da classe que representa a esperança. A escola deve deixar de ser selecionadora e precisa ser gestora do conhecimento. A escola nova não avalia quanto um aluno sabe português, matemática, por exemplo, mas avalia primeiro o sujeito, seu ritmo, dificuldades e problemas. A escola precisa ser reencantada, encontrar motivos para que o aluno vá para os bancos escolares com satisfação e alegria. A criança quer aprender, por mais hostil que seja seu ambiente familiar. A escola deve seduzi-lo para o conhecimento. O professor precisa ter sensibilidade e menos preconceito. Ninguém chega pronto na escola. Antes de ensinar português, é preciso seduzi-lo para o português. É preciso mais diálogo, envolvimento e aceitação. A aprendizagem não visa a acumulação de conhecimentos pelos alunos, mas pretende que estes dialoguem com seus conhecimentos, reestruturando-se e retendo o que é significativo. Educar é fazer com que os jovens dialoguem com o conhecimento. Enfim, para Gadotti, a escola, ensino e aprendizagem deve cuidar da autorreferencialidade através da multirreferencialidade.